E a gente volta no programa de Utilidade Pública de hoje, né, falando sobre a saúde do idoso, aqui com a gente a geriatra Luana Brandão. Doutora Luana, a gente estava falando no final do bloco anterior da questão da necessidade do apoio da família com o idoso. E a gente falou da questão financeira e eu falo também muito da questão emocional, né? Então, a presença do idoso. Esses dias eu estava olhando também na internet a questão do adote um idoso, né? A questão que alguém fez na Espanha. Eu fiquei me perguntando, a gente podia adotar o nosso próprio idoso, a nossa família, né? Se a gente adotasse o nosso tio, nossa mãe, nossa avó, talvez ninguém precisasse de tanta atenção. O que a gente percebe é que a família, às vezes, negligencia essa questão da atenção e o idoso tem uma peculiaridade que é que ele não quer perturbar, ele não quer, ele sabe que cada um tem a sua vida, então ele acaba não pedindo, você pergunta se ele quer ir em algum lugar, ele fala que não quer, porque ele acha que ele vai dar trabalho. Então, o que eu sempre oriento, leve, incentive, visite, mesmo que seja pouquinho tempo, mas perceba esse idoso, porque ele sente falta. E isso vai repercutir diretamente na saúde dele. Então, alguns quadros de ansiedade, depressão, que é um fator hoje grande de perda de memória, quadros de dor. Então, tudo isso, quando a gente vai investigando, que é um papel do geriatra, a gente faz bem feito, a gente acaba vendo que um fundo emocional está por trás disso. Ou seja, atenção, não dá para isolar o idoso. Não dá para isolar e também a outra questão é que a família, às vezes, faz tudo por ele, né? Então, uma coisa que a gente vê, mas ela é minha princesinha, não precisa fazer mais nada. Então, esse não fazer nada é ruim. Então, se puder fazer, mesmo que seja algum trabalho dentro de casa, que não seja um trabalho que vá colocar em risco, é para deixá-lo fazer algumas contas, gerenciar, organizar a vida dele no domicílio, é importante, porque isso faz com que ele se sinta útil e o cérebro continue ativo. E atividade física? A atividade física é algo na medicina, de modo geral, que está relacionado a todas as doenças atualmente. Então, que é outro tabu, né? Que o idoso não vai à academia porque acha que é lugar de jovem e todo mundo vai reparar. Então, eu sempre tento trabalhar que é importantíssimo que faça atividade física e não tem mais essa questão de eu não gosto, né? Então, aquela frase que a gente usava muito, mas eu não gosto. Então, assim, também não gosto de tomar remédio, também não gosto de diabético e vai. Então, a atividade física acaba entra no pacote do tratamento. Então, precisa fazer atividade física, exceto nos casos onde aquilo ali é limitado por questões médicas, mas a atividade física está relacionada a diversas doenças e a gente estimula que eles façam. Pelo que a gente está dizendo, assim, a geriatria é só uma continuidade, as pessoas estão envelhecendo, então não precisa também fazer grandes mudanças drásticas, é continuar vivendo de uma maneira saudável. Hoje em dia, os idosos que a gente recebe em consultório, que estão envelhecendo, que estão com 100 anos, são idosos que eram muito ativos, geralmente idosos que trabalharam a vida toda, são idosos muito do interior, que trabalharam na lavoura, então você vê que eles têm um condicionamento físico muito bom. Então, hoje em dia, com esse estresse, muita informação, a alimentação ruim, será que a gente vai continuar envelhecendo de uma maneira saudável? Então, é a pergunta que eu sempre faço. Então, a gente precisa estimular que esses bons hábitos, eles sejam implementados, se não foram até agora, independente da doença, que sejam implementados a partir de então. E aí você está trazendo aí uma questão, olha, Daniela, geralmente são idosos que trabalharam durante muito tempo, e aí o que a gente percebe é que esses planos de desligamento voluntário acabam fazendo com que algumas pessoas pendurem a chuteira mais cedo. Uhum. E será que essas pessoas estão preparadas? Porque, olha, você está ali acostumado, habituado àquela atividade ali durante todo o dia. E aí, de repente, você se vê sem aquilo ali, fatalmente aquilo ali vai ser uma porta para um idoso depressivo. Se ele não estiver planejando isso, existem algumas empresas que fazem o planejamento de aposentadoria, mas são poucas. Então, tem que existir esse planejamento para você tornar a sua vida útil, né? Eu sempre converso com eles que o que torna a vida da gente interessante é a utilidade. Então, quando você é criança, você tem que ir para a escola, depois você é jovem, tem que ir para a faculdade, depois tem que cuidar dos filhos. E aí, quando você envelhece, não tem que cuidar de mais nada, né? Os filhos já saíram, o cônjuge está ali ou não está mais, e aí qual é o seu papel? Então, ou não parar de trabalhar tão cedo, mas se isso não for algo pertinente, que utilize a sua vida útil para alguma outra coisa. Eu sempre falo dos trabalhos voluntários, eu sou fã, eu acho que isso torna a vida do idoso muito útil e dá um ressignificado a eles. Eu sempre comento muito com eles isso no consultório e acho que essa sensação de utilidade tem que estar presente. Então,
a geriatria, ela varia aí de 60 a 100 anos. Então, são 40 anos, né, gente? 40 anos é muito tempo, é uma vida inteira. Então, você tem que ressignificar, né? Talvez não dê para continuar no trabalho, então faça alguma outra coisa que seja estimulante. E hoje em dia, algumas empresas estão indo na contramão, né? Existem algumas empresas contratando as pessoas idosas porque elas têm mais paciência, têm muito mais conhecimento sobre aquilo, né? Tem uma vontade de ajudar e vontade de auxiliar naquele trabalho, talvez mais importante do que os jovens. Claro, para algumas atividades, o idoso possa não ser mais o melhor, o ator principal daquilo ali, porque às vezes o raciocínio pode ficar mais lento, os reflexos não são os mesmos, então a gente vai depender do tipo de atividade, mas para algumas atividades eles são muito importantes ainda e podem trazer um ganho muito grande para as empresas. Então vamos nos preparar para quando a faixa chegar, faixa de 60, 70, vamos ler, vamos trabalhar a nossa memória. Isso. Eu acho que a leitura, a atividade intelectual é fundamental. Hoje em dia a gente tem falado muito em reserva cognitiva, né? O que é isso? É a capacidade que a gente tem de manter a mente e o nosso cérebro ativo por muito tempo. Então, aquela pessoa que ela tem uma reserva, tem uma poupança cerebral, uma poupança de memórias, ela tem muito menos chances de desenvolver perda de memória, que hoje é o tão temido doença de Alzheimer, que é a mais comum. Então, essa reserva cognitiva, ela é feita durante a nossa vida, né? Nossa vida adulta, não só no envelhecimento. Então, a capacidade de você ler, de você interagir, de se comunicar com as pessoas, ela é fundamental para essa reserva. A atividade física, porque a gente sabe que depois dos 70 anos os indivíduos eles começam a perder massa muscular e aí a grande temida queda, né, que o geriatra tem muito medo, os pacientes eles caem, que é uma das principais causas de internação hospitalar e mortalidade em idosos são as quedas. Então, acho que um recado muito importante para o envelhecimento é a atividade cerebral, intelectual e a atividade física com orientação. E ainda mais sobre esse assunto. Beber água. Sim, isso é outra. A gente vai tratar essa questão da água, que é um fator primordial, daqui a pouco. A nossa população, gente, está envelhecendo e a gente precisa estar preparado para isso. Daqui a pouco.